Eu nunca tive coragem de contar isso antes. Porque o que eu vivi respondeu ao maior medo que todo ser humano carrega em silêncio. Quando meu coração parou, eu achei que tudo tinha acabado. Mas foi exatamente ali que tudo começou. Se você está ouvindo isso agora, talvez não seja por acaso. Antes disso acontecer, eu vivia com um medo silencioso. Não era medo da morte em si, era medo do julgamento. Medo de chegar diante de Deus e perceber que eu não tinha sido suficiente. Eu sorria por fora, mas por dentro, essa pergunta nunca me deixava. E se eu for rejeitado? Naquele dia, algo estava diferente. Meu corpo parecia fraco, minha mente confusa. Então veio a dor, o chão, vozes distantes tentando me chamar, até que tudo ficou em silêncio. Eu não sentia mais meu corpo. Não havia dor, não havia peso, mas eu ainda estava consciente. Eu sabia, eu tinha morrido, e uma pergunta ecoava dentro de mim. E agora? Eu atravessava algo impossível de explicar com palavras humanas. Não era um túnel comum. Era como atravessar um limite invisível entre este mundo e o próximo. E quanto mais eu avançava, mais um pensamento surgia. Agora é tarde demais? Antes mesmo de vê-lo, eu senti uma presença tão real que todo medo começou a desaparecer. Não havia condenação, não havia acusações, apenas amor. Jesus estava ali. Sem que eu dissesse uma palavra, ele respondeu ao medo que eu carreguei por toda a vida. Você achou que precisava ser perfeito para ser aceito, mas nunca foi sobre mérito. Sempre foi sobre amor. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. E eu entendi. Meu medo nunca veio de Deus. Jesus me mostrou que muitas pessoas vivem presas, tentando merecer algo que já foi oferecido. Eu não vim buscar os que se acham fortes. Eu vim buscar os que sabem que precisam de mim. O peso que eu carregava por anos simplesmente desapareceu. Então ele me olhou novamente e disse algo simples, mas definitivo. Ainda não é o seu tempo. Em um instante, tudo voltou. Peso, dor, ar entrando nos pulmões. Eu estava de volta. Se você está ouvindo isso agora, talvez carregue o mesmo medo que eu carregava. Medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitado por Deus. Mas a verdade é esta: Jesus não te chama pelo que você é. Ele te chama pelo que você pode se tornar nele. Muitas pessoas acreditam que Deus observa de longe, anotando erros, esperando o momento certo para condenar. Mas o que eu vi foi completamente diferente. Jesus me mostrou que ele conhece cada detalhe que ninguém mais vê. As noites em que você chorou em silêncio, as orações que você não conseguiu terminar, as vezes em que você tentou ser forte, mas só queria desistir. Nada disso passou desapercebido. Ele me fez entender que o maior engano é acreditar que Deus mede pessoas pela aparência exterior. Ele olha o coração. Não o coração perfeito, mas o coração sincero. Eu vi que muitos vivem presos ao passado, a erros antigos, a decisões que gostariam de apagar. E Jesus me mostrou algo muito claro. O passado pode explicar dores, mas não define destinos. Enquanto eu estava ali, eu sentia uma paz que não existe neste mundo. Uma paz que não depende de respostas, nem de controle, nem de garantias. Era a certeza de estar exatamente onde deveria estar. E, ao mesmo tempo, uma compreensão profunda de que a vida na Terra é muito mais importante do que imaginamos. Jesus me fez entender que cada dia aqui é uma oportunidade, não para provar valor, mas para aprender a amar. Amar quando é fácil e principalmente quando é difícil. Amar quando somos compreendidos e quando somos rejeitados. Eu entendi que muitas dores que enfrentamos não são punições, são convites. Convites para crescer, para confiar, para soltar o controle. Houve um momento em que eu queria ficar ali. Eu não queria voltar. Não queria mais sentir medo, nem ansiedade, nem culpa.
Mas Jesus me mostrou que ainda havia propósito, que ainda existiam pessoas que precisavam ouvir aquilo que eu estava entendendo agora, que ainda havia vidas que seriam tocadas não pela minha perfeição, mas pela minha história. Então, quando eu voltei, nada parecia igual. O mundo era o mesmo, mas eu não. Os problemas continuavam ali, mas o medo não tinha mais o mesmo poder. Eu passei a entender que fé não é ausência de dúvidas. Fé é escolher confiar, mesmo quando as dúvidas existem. Se você está ouvindo isso agora, talvez esteja passando por um momento em que tudo parece pesado demais. Talvez você esteja se perguntando se Deus ainda se importa, se Ele ainda escuta, se ainda há esperança. E a única coisa que eu posso te dizer, com toda a certeza que carrego dentro de mim, é esta: você não foi esquecido. Você não chegou tarde demais. E você não precisa ser perfeito para ser amado por Deus. Às vezes, o maior milagre não é aquilo que muda ao nosso redor, mas aquilo que muda dentro de nós. E quando isso acontece, mesmo que a tempestade continue, nós permanecemos de pé, com paz, com propósito, com esperança. Que essa mensagem encontre você no momento certo e que a paz que eu senti toque o seu coração agora. Que Deus te abençoe. E mesmo depois dessa bênção, eu senti que ainda havia algo que precisava ser dito. Porque muitas vezes a paz não chega de forma imediata. Às vezes ela chega como um sussurro, pequeno, quase imperceptível, mas real. Ela começa quando você entende que não precisa carregar tudo sozinho. Quando percebe que Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele sabe dos seus limites. Ele conhece o peso que você carrega e o cansaço que ninguém vê. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, dias em que a fé parece distante, dias em que orar exige mais esforço do que você consegue fazer. E mesmo assim, Deus permanece. Ele permanece quando você entende tudo e permanece quando você não entende nada. Porque a presença dele não depende da sua performance, nem da sua força, nem da sua constância. Depende apenas do amor dele por você. Eu aprendi que confiar em Deus não significa que tudo vai dar certo do jeito que esperamos. Significa que mesmo quando não dá, nós não estamos abandonados. A paz que eu senti não era a ausência de problemas. Era a certeza de que, independente do que viesse depois, eu estaria seguro nas mãos dele. E essa mesma paz não é exclusiva. Ela não foi dada só para mim. Ela está disponível para você também. Talvez não hoje, talvez não agora, mas no tempo certo. No tempo em que o seu coração estiver pronto para descansar e entregar aquilo que tem pesado demais. Se você puder, feche os olhos por um instante. Respire fundo e permita que essa paz entre devagar, sem pressa, sem cobrança. Apenas receba, porque Deus não invade, Ele se aproxima. Ele não força, Ele convida. E quando você aceita esse convite, mesmo que em silêncio, algo começa a mudar, por dentro. Que você sinta essa presença nos momentos em que ninguém está olhando. Que você se lembre dessa mensagem quando o medo tentar voltar. E que aos poucos o seu coração encontre descanso. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você não está mais sozinho. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde a sua mente e o seu coração, hoje e nos dias que virão. Amém. Que essa paz permaneça com você quando este vídeo terminar. Que ela te acompanhe nos seus pensamentos, nas suas decisões e nos seus silêncios. E que sempre que o medo tentar voltar, você se lembre: Deus não te abandonou, Ele continua caminhando ao seu lado. Descanse, confie e siga em frente com fé. Que Deus te guarde, que Deus te fortaleça e que a sua paz permaneça com você, sempre.